Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, a sua voz, a sua fonte, o seu espaço de verdade. Hoje o clima esquentou. Uma entrevista com o deputado Nicolas Ferreira viralizou e não foi à toa. Um jornalista com viés de esquerda tentou lacrar ao vivo, mas, como vocês sabem, Nicolas não leva desaforo para casa. Ele respondeu na lata, sem filtro, e colocou o repórter em xeque. Nós vamos te mostrar agora essa entrevista completa, sem cortes e com análise. Prepare-se, porque o conteúdo de hoje vai te fazer refletir sobre o cenário político atual, os bastidores da mídia e a verdadeira batalha que está sendo travada nos bastidores do Brasil. Então já senta aí, pega a sua pipoca. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Me respeita. Então me escuta, ofendendo não. Então, quando eu digo direito. Você, fala que vai no Foro de São Paulo e você fala que é uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. Você dizer que as pessoas estão plantando comunismo fake para poder ganhar a eleição. Tem seu tempo, assim como dizem Eclesiastes, tem tempo de lutar, tem tempo de ficar parado, tem tempo de agir, tem tempo de de guerra, tempo de paz. E eu vejo que nesse tempo agora a gente vai ter que ter uma guerra muito mais inteligente. Ou seja, a oposição que nós estamos lutando não é uma oposição que joga as regras do jogo. Não é uma oposição que está preocupada se você disse ou não disse algo de acordo com as regras do jogo. Eles vão jogar a mídia para cima de vocês. Eles vão jogar ali o regimento interno contra você. Então eu sou cético, mas não pessimista. Eu sou cético de compreender que nós estamos num cenário muito ruim, onde uma pessoa que faz parte de uma organização extraoficial política, que é o Foro de São Paulo, que contém ali o MIR chileno e também tem ali o Comunes, né, que se tornou partido, mas que era o ASFAC, né, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que faz parte do Foro de São Paulo. Essa organização que a gente está lutando, ou seja, nós somos muito pequenos diante disso. Mas eu também não quero deixar de falar para você que está me escutando, que está talvez com a sua opinião aí, tanto de indignado, que eu compreendo, de revoltado, eu também compreendo, que queria que o Bolsonaro batesse a mão na mesa e fizesse algo. Eu compreendo tudo isso. De uma outra maneira, ele deixou também bem claro de que ele não pode tomar uma decisão sozinha, sendo que não há outras instituições, não deu nome aos bois, mas quem sabe lê aí um pingo a letra, de que ele não pode fazer as coisas simplesmente no âmbito, na euforia de querer dar uma resposta ao povo brasileiro. Agora, fica alguns questionamentos na minha cabeça, né, que acredito que esteja também na de todos. E agora? Será que seria melhor o Bolsonaro ter uma atitude mais enérgica agora para poder nos poupar de uma possível desastre nesses próximos 4 ou quem sabe muito mais anos de esquerda? Eu vejo que o nosso poder ele não é concentrado somente no âmbito político. Não tem como a gente terceirizar todas as nossas dificuldades, mazelas, sofrimentos, tudo para uma pessoa. Então a minha visão sobre tudo é isso, é que a gente mantenha uma esperança, não uma esperança ingênua, não uma esperança que faz com que você não tenha uma responsabilidade dos seus atos. Pode ter certeza que eu não sou aquele tipo de pessoa, por mais novo que eu seja, por mais que eu tenha que aprender, por mais que eu tenha ainda muito a que compreender do mundo, eu me retomo aqui na minha humildade de tomar a posição de estou pronto para ganhar. Se for necessário perder o meu mandato, eu perco, mesmo que injustamente. Porque eu sei que eles vão tentar fazer isso. Se for necessário, né, eu ser preso, eles me caçarem, eles me perseguirem injustamente, meu Deus do céu, eu sou cristão, que tipo de surpresa tem isso para mim? Eu fico muitas das vezes preocupado, atônico, de que eu vejo que as pessoas lhe faltam coragem mesmo. Não coragem de talvez ir pedir e ficar na rua, mas coragem com você mesmo. De tomar as suas decisões. É muito fácil terceirizar a responsabilidade para os outros, mas tem algo em volta de nós que pode mudar tudo, que é a nossa família, que é o nosso bairro, que são as comunicações que nós fazemos todos os dias com as pessoas. Então Nicolas, eu não vou terceirizar as minhas responsabilidades. Aos meus eleitores, pessoas que confiem em mim, saibam
que não precisam contar comigo para poder desistir do Brasil. Não precisam contar comigo para poder não ter coragem. Eu terei coragem naquilo que for necessário, ficarei calado quando for para ficar calado, mas quando for para agir, pode ter certeza que eu estarei preparado. O presidente ele tem esse discurso, né, de que ele tinha como papel, ele falou isso inclusive em discursos na ONU várias vezes, de impedir a instalação do socialismo ou do comunismo no Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que ele não era a única opção em 2018 para impedir a volta do PT ao governo. Ele também, em muitas das falas dele, ele esquece que entre o governo dele e o governo da Dilma, teve o governo Temer, que estava longe de ser algo voltado para o socialismo, coisa do tipo. E em terceiro lugar, apesar de ser um partido de esquerda, o PT, o que se viu nos primeiros governos também não foi a instalação de um sistema comunista, um sistema socialista ou algo do tipo. Então isso faz parte da estratégia, né, de estabelecer aí um medo do desconhecido, justamente com fins eleitorais. Eu conheço bem, por exemplo, o Fórum de São Paulo, porque como jornalista estive em um desses encontros para retratar aquele momento. Fui inclusive expulso pelos petistas porque eles não queriam que eu assistisse a alguns dessas discussões, mas vou dizer, era algo absolutamente vazio de conteúdo, não tinha nada de fato, enfim, que pudesse significar realmente uma ameaça, algo que levasse a golpes ou coisa do tipo, né? Eram discussões vazias sobre ideias de esquerda e assim por diante. Se quiserem ver sobre isso, é só procurar um vídeo chamado Fórum dos Dinossauros, que está disponível no YouTube, em que eu mostro essa experiência. Queria saber, na sua opinião, se há ainda muito que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política interna de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo, que eu sou entrevistado, e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. Se eu acho isso democrático, eu não posso falar contra o Estado democrático de direito. Caso contrário, eu tomo uma multa no meu conta-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolhidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se eu acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe somente, não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da República que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Nós temos não fala besteira, Nicolas. Nós temos a condição, só um minutinho que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores nas universidades. Agora, você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você acha que comunismo então tá bom, vai lá. Ditadura necessariamente? Quer dizer, toda ditadura é comunista? O fato de você... Mas todo comunista é ditador. Eu concordo que você tenha sido censurado. Todo comunista é ditador. Todo. Ah, sim. Agora, todo ditador é comunista? Mas quem está discutindo isso? Não, você está falando, você está confundindo as coisas. Você está falando que o fato de você ter sido censurado ou ter sido impedido de falar coisas é uma prova de que existe um comunismo sendo instalado no Brasil. Deixa de ser... Isso sim é... Não. Peraí. As nossas universidades... As nossas universidades, elas são formadas e formam... Peraí, mas eu estou falando... Instalado é o fato de que você... Eu posso provar se você me ouvir, então. Eu posso provar se você me ouvir, eu posso provar? Não, pelo visto, só de você ter... Só um minutinho, eu posso responder ou você vai ficar falando? Não. Isso encerra aqui. Só deixa claro isso. Vamos falar um de cada vez, só pra gente também não, mas é importante, não atrapalhar o entendimento da audiência, por favor. Mas fui interrompido, então me escuta. E você saiu me atacando e ofendendo. Você me respeita. Então me escuta. Ofendendo não. Quando eu digo que você fala que vai no Foro de São Paulo e você fala que é uma reunião de velhos ali, você é um desonesto. Você dizer que as pessoas estão plantando um comunismo fake pra poder ganhar a eleição. Toma vergonha na sua cara. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso.
Universidades estão formando militantes, pessoas estão sendo colocadas como criminosos por defender um governo. Eu estou sendo cerceado, assim como vários jornalistas. Pessoas vão ter liberdade aqui no Brasil. O Folha de São Paulo coloca todos os presidentes aqui na América Latina. Para você vir aqui na audiência na minha cara, falar que Folha de São Paulo é uma mera reunião, que você foi lá e tem um videozinho no YouTube. É isso mesmo, não na sua cara. Não tá conversando com Só um momento, então, Nicolas e Diogo, vamos ouvir um pouquinho o Fernando Conrado enquanto a gente respira um instantinho. Vamos tentar se respeitar nessa